Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel aqui do Laboratório Social sobre a realização da ANDEP, Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. Muito obrigado mesmo pela presença. Muito bom ver aqui a nossa sala cheia para uma sexta-feira à noite. O nosso painel de hoje, realizado pela nossa mais do que relevante e produtiva Associação Nacional de Direitos Humanos, é intitulado Direito Internacional dos Refugiados no Brasil e no Mundo em Época de Covid-19. Eu reforço aqui, registro o convite a todos e a todas para que acompanhem a programação do Laboratório Social. A ANDEP já realizou, esse é o quarto painel que a ANDEP promove e realiza desde a semana passada, então bastante produtividade e relevância, e temos já mais 2 para a semana que vem que vocês podem acompanhar no site e seguir também o detalhamento que os professores irão apresentar. E deixo também um convite para que acompanhe a programação geral do laboratório. O laboratório é uma iniciativa da síntese que objetiva difundir e promover conhecimento construído em base científica. Tem um leque amplo de temas, então participem, colaborem, reforcem essa nossa rede de difusão de conhecimento e também fiquem à vontade para propor atividades aqui para a gente. Tá? Um prazer mesmo em acolher a todos. E para a gente dar início efetivo ao painel, a nossa atividade do dia, eu passo a palavra agora para o professor Guilherme Almeida, da coordenação aqui dos 2 painéis. Por favor, professor Guilherme. Muito obrigado, Camilo. Eu te parabenizo por toda a nossa parceria com o Laboratório Social. Hoje é o nosso 4º painel online, a nossa 4ª live. E hoje contamos com a presença do professor Gilberto Rodrigues, um antigo amigo da associação e um professor do curso de Relações Internacionais da Federal do ABC, e a nossa presidenta da ANDEP, Brunella Vicenzini, e também professora da Federal do Espírito Santo. O painel conta com apoio da editora Série A, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Acnur e da Federal do Espírito Santo, e a gente comemora um pouco que antecipadamente o Dia Internacional dos Refugiados. Eu peço aqui às pessoas que tiverem alguma dúvida em relação à forma de se associarem à Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, que, por favor, encaminhem e-mails, que vai estar aí no chat, para o andep@gmail.com, e que também a gente cadastra vocês no nosso Google Groups e vai informando das diversas lives que vamos organizar até o final do ano de 2020. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra por 20 minutos para o colega e estimado amigo, professor Gilberto Rodrigues. Na sequência, virá a professora Brunella. Então, Gilberto, te agradecer de coração tua presença aqui e, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado, professor Guilherme. Muito boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, em primeiro lugar, prazer, Guilherme, poder estar aqui com você na mediação dos trabalhos. Você é um grande pioneiro da temática do refúgio no Brasil e uma referência sempre para todos nós. Queria cumprimentar a professora Brunella Vicenzi, colega de Universidade Federal, também colega de Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Nós participamos das nossas respectivas instituições da cátedra. Cumprimentar o Camilo, que está aqui com a gente também. Cumprimentar a todas e todos que nos seguem aqui nesta noite de sexta-feira. E um cumprimento especial, por ser uma noite de sexta-feira, que sempre exige um certo fôlego suplementar. Estamos todos aqui. Muito prazer. O nosso tema, o tema dessa conversa, desse diálogo, é um tema extremamente relevante na contemporaneidade, no mundo e no Brasil.
a temática do direito internacional dos refugiados, num contexto muito específico e muito único da Covid-19, né, e como isso impacta, tem impactado vários países, o mundo, como todos nós sabemos, e também, em particular, o Brasil, onde nós vivemos. Eu queria, inicialmente, dizer a vocês o que eu pretendo fazer nesses 20 minutos. Peço que o Camilo ou o professor Guilherme me advirta do uso do tempo também, para eu não ultrapassar aqui o tempo com a minha temática. Mas a ideia é que a gente possa olhar um pouco os números do relatório Tendências do Acnur, que é um relatório que todos os anos o Acnur publica, é um relatório anual, normalmente esse mês, o mês de junho, que é o mês dos refugiados, das pessoas refugiadas. Como o professor Guilherme já adiantou, dia 20 de junho é o Dia Mundial da Pessoa Refugiada, e esse relatório geralmente é divulgado no mundo inteiro um pouco antes, né? E no caso do Brasil ele foi divulgado exatamente essa semana, é bem recente, então a gente também está tendo acesso a esses dados agora. Esses dados, isso é importante também esclarecer, eles dizem respeito ao ano anterior, né? Então o relatório Tendências, ele é um retrato do ano anterior, e isso, em alguns casos, pode trazer algumas distorções relacionadas a números, mas de qualquer maneira, é sempre a partir dessa leitura do que foi o ano anterior, que há um planejamento por parte do Acnur em relação ao ano que segue, né? Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre esses dados, em seguida falar um pouco sobre a pandemia, porque atentem o seguinte, a questão da pandemia, ela não está prevista para ser discutida nesse relatório, né? A pandemia é um problema que surge neste ano, né? A declaração da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia se deu esse ano. Então, não está coberto pela análise do relatório. Mas nós vamos falar dessa questão da pandemia e como isso está afetando as pessoas refugiadas e o direito internacional do refugiado. E, finalmente, vamos falar um pouquinho do Brasil e dos marcos normativos e das questões que hoje são relevantes para que a gente possa fazer uma análise crítica do tema do refúgio, da questão da pandemia, né, dos temas migratórios no nosso país, como isso está sendo levado em conta. Vocês podem ver que já está projetado aqui para nós os números principais do relatório Tendências do Acnur. Então, nós temos um número absoluto de quase 80 milhões de pessoas em condição de migração forçada, né? É importante esclarecer isso também, não são todas essas pessoas refugiadas, mas o Acnur utiliza uma metodologia para fazer essa contagem, fazer essa estatística, de maneira a incorporar todas as pessoas que, de alguma forma, incluindo aquelas chamadas displaced people, né, as pessoas deslocadas internas, também estão incluídas nesse número, que compõe hoje 80 milhões. É um número bastante alto, né? E essa tendência a esse número subir, ela vem sendo acompanhada desde praticamente do conflito na Síria, em 2010, 2011, 2012, a gente já tem uma tendência sustentável de crescimento do número de migrantes forçados, sobretudo pela própria guerra na Síria, né? Hoje nós temos aí um número de cerca de 6 milhões e meio de sírios obrigados, né, a se retirar do seu território em razão do conflito internacional na Síria. Então, a gente tem esse número que, desdobrado, esses 80 milhões desdobrados, a gente pode ver aí os seus 26 milhões de refugiados, né? Cerca de 45 milhões e 700 mil de pessoas deslocadas internas. Vejam que interessante, acho que vale a pena a gente mencionar isso também. Apesar das pessoas deslocadas internas estarem dentro da jurisdição de um Estado nacional,
a princípio, né, pelas normas tradicionais, pelo direito internacional clássico, isso seria, digamos, domínio reservado do Estado, mas já há um bom tempo que o Acnur assumiu como sendo parte de sua missão discutir a temática das pessoas deslocadas internas. Em países como a Colômbia, por exemplo, isso é muito relevante, porque nós temos não só um número grande, superlativo, de pessoas refugiadas colombianas, mas também temos muitas pessoas deslocadas internas, devido às guerrilhas, devido aos movimentos armados que provocam esses deslocamentos para que as pessoas possam se proteger, né? A outra questão importante que o Acnur também se preocupa é com as solicitações de refúgio, as pessoas solicitantes de refúgio. Esse é um número que normalmente ele é um termômetro para saber se os países estão recebendo uma quantidade de refugiados, de pessoas refugiadas que estão sob o guarda-chuva da Convenção de Genebra de 51, que, aliás, o ano que vem completará 70 anos, né? Que é o principal instrumento que rege o direito internacional dos refugiados e que, inclusive, contém aquilo que, em direito internacional, a gente chama de jus cogens, né? O direito obrigatório, e que constituem princípios basilares do direito internacional dos refugiados, como, por exemplo, o princípio do non-refoulement, né? O princípio da obrigação do Estado territorial de não devolver pessoas que se declaram refugiadas, ainda que elas não tenham ainda um reconhecimento oficial. Ou, por exemplo, a não criminalização de pessoas que adentram territórios de outros países sem a documentação, né? Não podem ser criminalizadas por não ter documentos. Então, essa questão dos números, ela é importante também a gente analisando as categorias, né? Uma coisa que eu já gostaria de mencionar também, que hoje é parte de todo um debate da literatura. No Brasil, a gente tem pessoas aí muito boas e temos aí um debate já bem avançado na temática dos deslocados ambientais, os deslocados climáticos. Essas pessoas, embora já exista toda uma literatura e todo um debate sobre isso, elas não entram na conta do Acnur, porque não se considera, do ponto de vista jurídico, que elas sejam pessoas refugiadas, né? Há todo um debate nesse sentido para que haja esse reconhecimento, inclusive pela própria premência que isso implica. Mas isso ainda não é feito. Então, pessoas que se deslocam por razões climáticas ou por outras razões de natureza de eventos naturais, elas não são consideradas pessoas deslocadas ou refugiadas. Dito isso, eu queria também destacar uma questão que também foi destacada na apresentação do Acnur no Brasil, no relatório global, que foi o crescimento bastante relevante do número de solicitantes de refúgio de pessoas migrantes forçados da Venezuela, né? E talvez a partir dos dados do Acnur, talvez seja esse o dado que muda uma configuração dos países que mais expulsam pessoas, né? Países que mais produzem pessoas refugiadas, do que vinha sendo a configuração dos últimos anos. E a Venezuela hoje aparece como o segundo país que mais produz pessoas migrantes forçados depois da Síria, né? Esse é um dado importante da gente destacar, muito embora possa ser feita também uma crítica, e essa crítica normalmente é feita também pela literatura, não só do direito, mas de várias áreas. Estamos falando aqui de um campo interdisciplinar, de que se trata também da Venezuela de um fluxo misto em alguns casos, né? Diferentemente da Síria, onde a gente admite que o fluxo é basicamente um fluxo de pessoas refugiadas, mas na Venezuela existe esse debate sobre o fluxo mixto. De qualquer forma, o Acnur considera, né, que há hoje uma relevância numérica também da Venezuela enquanto país que tem gerado refugiados. Isso muda muito a configuração analítica
desses dados, né, de forma global, exatamente porque a gente passa a ter a América Latina como um local onde a temática do refúgio ganha uma relevância que ela não tinha, e sem desconsiderar o tema da Colômbia. Mas nós temos que também nos lembrar que o tema da Colômbia, embora continue sendo importante, a Colômbia teve progresso, teve um acordo de paz, né, com as Farc, entre o governo e as Farc, inclusive foi concedido o Prêmio Nobel da Paz para o governo colombiano, né, presidente Juan Manuel Santos, nesse aspecto, e há ainda, continua havendo uma grande expectativa de redução desse número. Mas no caso da Venezuela, ao contrário, há uma crescente dificuldade de gerir o conflito político que se estabeleceu ali, e nesse momento não se tem um horizonte para resolver esse conflito, né? É uma problemática extremamente complexa, envolvendo vários aspectos, inclusive do direito internacional público, de reconhecimento de governo, diferentes governos reconhecidos. Então, não há uma expectativa da comunidade internacional em relação à resolução no curto prazo do problema na Venezuela. Isso coloca uma pressão muito grande sobre a América do Sul, da América Latina em geral, e, sobretudo, para os países vizinhos da Venezuela. E aí entramos nós, o Brasil e a Colômbia. A Colômbia recebendo um fluxo muito maior de pessoas refugiadas e imigrantes forçados da Venezuela, tendo em vista que há uma fronteira viva muito mais extensa com a Colômbia do que com o Brasil. Nós temos uma fronteira com a Venezuela, cujo principal ponto de fluxo, né, Pacaraima, onde entram efetivamente muitas pessoas refugiadas, né, o fluxo é de idas e vindas, mas não há comparação com o tema da Colômbia, porque a Colômbia o fluxo é muito maior, né? Nós estamos falando aí de mais de 1 milhão de pessoas venezuelanas na Colômbia. Então, nós temos aí nesses números, eu acho que outra coisa importante de destacar é o número de pessoas apátridas, né? Já a própria Convenção de Genebra, de 51, quando ela classifica a temática do refúgio, quando ela, uma das possibilidades de solicitação de refúgio é o tema da nacionalidade, ela já abre uma janela também da possibilidade para incluir os apátridas. Os apátridas são pessoas que não têm nacionalidade, ou porque não adquiriram desde o princípio, ou porque perderam no decorrer da sua vida, né? Aí foi cassada, foi revogada a sua nacionalidade, que normalmente é um ato feito por ditaduras e por regimes autoritários que isso pode ocorrer. Ou também em razão de questões, às vezes, religiosas, que pode gerar apatridia, né? Por exemplo, no Líbano, o casamento interreligioso não é aceito, então existem situações, inclusive, de uma pessoa refugiada libanesa que veio para o Brasil, né, as irmãs Marra, que inclusive adquiriram a nacionalidade brasileira, deixando de ser apátridas, né? Mas o tema da apatridia é um tema importante, ele também aparece no relatório, né? E o Acnur tem feito um grande esforço para convencer os países a ter legislações mais favoráveis à concessão de nacionalidade, né, derivada, nacionalidade que possa ser adquirida não apenas pelo nascimento ou pelo sangue, mas também pela possibilidade de residência no país. Isso também favorece a questão dos refugiados. Um outro tema importante que eu queria destacar, talvez para a gente fechar essa parte dos números, é a questão dos reassentamentos. A temática do reassentamento é importante porque nem sempre a pessoa refugiada ela permanece no primeiro país de acolhimento. Muitas vezes o primeiro país de acolhimento é o único possível para aquela pessoa. Mas por diversas razões, ou por vontade da própria pessoa, ou por acordos que são feitos entre os países e com o próprio Acnur, ou então no caso da União Europeia, muitas vezes há a possibilidade de um reassentamento, ou seja, a pessoa poder ir para outro território, um segundo ou terceiro país. O caso dos sírios na Turquia, por exemplo, a Turquia é o país que mais tem recebido refugiados no mundo, né? Hoje são aí
mais de 3 milhões de refugiados, e a grande parte são sírios. Mas não necessariamente eles permanecem ali. Muitos deles e delas vão para a Europa, ou, por exemplo, o caso do Brasil, que inclusive aprovou um mecanismo de via rápida, né, um fast track, para receber pessoas refugiadas sírias. E essas pessoas refugiadas sírias, elas podem vir, sobretudo elas vêm do Líbano, né, onde elas encontram o primeiro acolhimento, e dali elas vêm para o Brasil e tem um procedimento mais rápido junto ao CONARE para ter reconhecido a sua condição de refugiada, né? Exatamente, o Brasil criou esse mecanismo, que inclusive é considerado uma boa prática pelo Acnur, e outros países também têm, exatamente para facilitar o reassentamento, né? E facilitar e estimular o reassentamento, porque é algo extremamente penoso que tantas pessoas fiquem juntas no mesmo território. Isso já é mais do que sabido, que gera grandes distorções, grandes problemas para as famílias, para as crianças, né, para a dignidade das pessoas, para a segurança de mulheres, de crianças. Então, quanto mais houver possibilidade de reassentamento, melhor. E aqui vale também uma questão importantíssima que a Convenção de Genebra menciona, que é a chamada distribuição do ônus, né, do refúgio. A gente tem um pouco de dificuldade de falar de ônus do refúgio, porque a gente vê receber a pessoa refugiada como algo muito importante e dentro do princípio da hospitalidade. Então, não é necessariamente um ônus, né? Mas quando a Convenção de Genebra fala em dividir o ônus, é exatamente para impedir que um país apenas receba todo o contingente de pessoas. Então, mesmo havendo esse princípio, ainda existem essas situações. Por exemplo, eu citei aqui o caso da Turquia, o caso do Líbano, e também, no caso aqui da América do Sul, a Colômbia e também, em alguma medida, o Brasil, embora eu creia que a Colômbia é uma situação mais difícil, o Equador também. Professor Guilherme, quanto tempo ainda eu tenho aqui para, por favor? Não sei Oito se... minutos. Gilberto, você Muito tem 8 minutos. obrigado, professor Guilherme. Bom, então, nesses 8 minutos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia e a situação do Brasil. Quais foram os impactos que a pandemia causou nos dois campos principais do direito internacional dos refugiados, que são o tema da proteção e o tema das soluções duráveis, né? Sobretudo da integração. Em relação à proteção, um dos problemas mais sérios é o problema do fechamento de fronteiras, que nós estamos vendo em várias regiões, e agora nós estamos testemunhando já numa fase um pouco mais avançada da pandemia no mundo, onde alguns países já estão em etapas diferentes de outros, em etapas mais avançadas, onde alguns países, populações de alguns países não estão autorizadas a ingressar em território de outros países, ou seja, há uma proibição. O Brasil fez isso, né, em relação a venezuelanos, aprovou uma portaria cerca de um mês, inclusive essa portaria vence agora, daqui a alguns dias, para impedir a entrada de pessoas venezuelanas. Foi digamos assim, uma portaria bem específica, né? Mas há outros países também, por exemplo, os Estados Unidos, né, que também adotaram medidas semelhantes e assim por diante. Então, o que isso causa em termos de grandes preocupações e prejuízos efetivos? A impossibilidade de muitas pessoas de exercer o direito a cruzar a fronteira, que é um princípio essencial do direito dos refugiados, né? Lembrando que a petição de refúgio ela precisa ser feita sempre no país de acolhimento. Não é possível pedir refúgio numa embaixada. Existe essa figura do asilo, asilo diplomático, mas é uma figura completamente diferente do direito ao refúgio, né? São institutos diferentes, né? Então, embora a gente tenha essa possibilidade do asilo diplomático, ele é muito restrito, né? E ele não abarca, são marcos jurídicos diferentes. Então, o direito ao refúgio tem que ser exercido sempre cruzando a fronteira, no país de acolhimento, primeiro ou segundo país de acolhimento.
Então, isso está sendo dificultado com o problema da pandemia. É um problema sério, né? O Acnur tem se manifestado também nesse sentido, com essa preocupação. Os países podem fazer isso? Podem, porque esse é um tema de soberania. Mas isso tem que ser feito de forma muita parcimônia, muito critério e de forma muito excepcional, né? Creio eu. E sem dúvida alguma que, mesmo a gente aceitando que pode se fazer, também gera distorções grandes em outros compromissos internacionais que o país tem do campo humanitário, né? A outra problemática da pandemia é a problemática da integração, porque muitas pessoas refugiadas estão se vendo numa situação de grande dificuldade financeira, né? Muitas delas estavam trabalhando de maneira informal, né? A informalidade, principalmente em países como o Brasil, prevalece, né? O Brasil tem essa vantagem de que a lei brasileira, a Lei 9.474 de 97, ela permite que as pessoas refugiadas possam trabalhar enquanto solicitantes de refúgio, não apenas refugiados, mas esse trabalho, em geral, ele é feito de maneira informal, né? E há muito empreendedorismo também, hoje estimulado pelo próprio Acnur, e o Sistema S tem feito um grande trabalho em capacitar pessoas refugiadas. Mas o problema é que, numa situação como a nossa de pandemia, as pessoas refugiadas ficam à mercê, né, de muita fragilidade, muita vulnerabilidade. Então, isso é um problema sério. A outra questão diz respeito, né, aos próprios benefícios que essas famílias, que essas pessoas normalmente usavam, né, o sistema de saúde, o sistema de educação. O sistema de saúde nosso está sobrecarregado, né, estamos aí com uma dificuldade imensa de atender pessoas que não seja por causa da Covid, e o sistema educacional está em suspenso na sua maioria. Então, as poucas áreas institucionais de contato que as pessoas refugiadas têm, por exemplo, no Brasil, estão prejudicados. E isso gera um grande problema para essas pessoas, né? Então, há uma grande dificuldade. E a outra dificuldade é das próprias ONGs, que nós temos uma rede grande de ONGs, como, por exemplo, a ADOS, né, aqui em São Paulo, que tem um papel importante, né, mas também a Caritas, tem um papel aí até institucional no próprio CONARE, tem dificuldade hoje de atender e de ajudar as pessoas refugiadas devido à pandemia. Então, é um problema sério que ainda está por merecer soluções razoáveis, né? Por fim, eu gostaria de mencionar a temática que eu acho que, digamos assim, é uma temática mais importante para o contexto brasileiro, que é esse expressivo aumento de pessoas refugiadas vindas da Venezuela, migrantes forçados, que não estão apenas na área de fronteira, mas que já hoje estão distribuídas em muitos pontos do Brasil. Queria aqui mencionar a Operação Acolhida, que foi elaborada pelo governo brasileiro, ainda no governo Temer, né, com o Acnur. É considerada uma operação, pelo próprio Acnur, bem-sucedida, exitosa. Nós que estamos na academia, que analisamos a questão do ponto de vista da academia, das ciências sociais, jurídicas, nós temos críticas, né, a essa temática da Operação Acolhida, por seu perfil militarizado, por sua verticalização, por uma dificuldade, né, de um concerto, de uma concertação mais dialogada com estados e municípios. Aqui o professor Guilherme é o pioneiro no Brasil de ter criado um conselho estadual para refugiados, mas muitos desses estados que têm os conselhos estão recebendo essas pessoas, e também os municípios, de forma sem muito planejamento, né? A oferta feita pelo governo federal para esse recebimento é muito pequena, é muito incipiente. A Confederação Nacional de Municípios fez um acordo com o governo federal para facilitar essa redistribuição chamado projeto de integração, né? É uma proposta, é um projeto que está em execução. O Brasil tem sido, de certa forma, reconhecido por
por ter tido essa iniciativa de não permitir campos de refugiados na fronteira, isso é importante de ser dito, mas, ao mesmo tempo, falta uma grande coordenação federativa entre estados, municípios e União, para que essa distribuição, esse reassentamento interno, né, essa interiorização, chamado projeto de interiorização, pudesse ser feito de forma melhor, o mais satisfatória possível. Professor Guilherme, eu creio que eu devo ter já batido no meu, meu teto, e dessa forma eu também posso encaminhar aqui para encerrar a minha exposição e ficar à disposição depois das perguntas e do debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gilberto, pela sua sintética e ampla apresentação. Eu só gostaria de ressaltar o fato para vocês, estudantes que estão começando agora, que já têm alguma experiência, vejam vocês que o número de refugiados, hoje, refugiados não, de pessoas sob mandato do Acnur, refugiados locais internos, pessoas apátridas, é maior que a população da França e é quase igual à população da Alemanha. Né? Os dados ali impõem que equivale a 1% da população do mundo. Então, 1% parece muito pouco, mas é 10 milhões a mais de pessoas que a população da França e é quase a população da Alemanha. E vejam vocês, né, que os maiores países de acolhida que recebem refugiados são, Gilberto, você me corrija se eu estiver errado, Turquia, Colômbia e Uganda. Portanto, nós não temos nenhum país do centro da Europa. Né? Nós não temos Alemanha, nós não temos França, nós não temos Itália, nós não temos Grécia. Ou seja, essa divisão do ônus que o Gilberto colocou, veja, quem suporta mais o ônus não são os países mais ricos, que parte da população civil e parte das forças políticas mais à direita reclamam tanto. Né? Então, antes de passar a palavra para a próxima palestrante, professora Brunella, eu gostaria de fazer uma pergunta e a pessoa que responder a pergunta ganha um livro de minha teoria, A Pessoa Humana no Direito Internacional, Conflitos Armados, Refugiados e Discriminação Racial, editora CLA. A pergunta é, na Convenção de Genebra estabelece que refugiado é quem tem o bem fundado temor de perseguição em razão de... São 5 razões. Gostaria que vocês respondessem qual é a primeira razão. Então, enquanto respondem aí pelo chat, a primeira pessoa a responder ganha um livro. Eu passo a palavra, sem maiores delongas, para a professora Brunella Vicenzi, atual presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, e professora da Federal do Espírito Santo. Brunella, por favor, com a palavra por 20 minutos. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer ao professor Gilberto por ter aceito o nosso convite, né, Guilherme? É uma honra ter você aqui com a gente. A gente já viu agora pela exposição que foi... Nesse tempo curtíssimo, você deu conta de muitos temas e de colocar bastante pontos críticos para a gente aqui, né, para a gente discutir. Eu queria agradecer ao Guilherme também pela mediação e lembrar, né, relembrar o que o Gilberto falou. Ele é o nosso grande mentor nesse tema. A primeira obra escrita sobre o tema é do Guilherme, depois tem a sua atuação na Secretaria de Direitos Humanos na cidade de São Paulo também, com uma implantação de uma política focada especificamente para os migrantes forçados e que a gente tem que agradecer muito, né, Guilherme? Eu fico muito honrada, queria agradecer também o Camilo e toda a equipe da Síntese, a Ana, a Nayara, que estão aqui com a gente, e todo mundo que está escutando. Eu fico muito honrada de poder participar desse debate, principalmente vendo o caminho, né, já trilhado por Guilherme, por Gilberto, e a minha contribuição aqui
talvez muito menos, né, nessa área especificamente de refugiados, mas uma ideia de tentar trazer um debate crítico aqui para a gente. Eu pensei muito no que, né, nessa minha fala aqui de hoje, principalmente a partir das nossas outras lives, né? A gente já teve 2 lives aqui que eu participei, 3, né? Que eu participei, uma sobre povos indígenas e Covid-19 aqui, Gilberto, outra sobre o racismo, né, nos Estados Unidos, o movimento, as vidas negras importam lá, e a situação também do Covid diante dessas manifestações, né, o perigo de ir às ruas e de contágio. E a última a gente participou de uma sobre pesquisa empírica, principalmente esse trabalho de extensão nas comunidades e a pesquisa empírica no direito, né, de como na área de direitos humanos, como esse contato com as comunidades faz a gente repensar. Então, essas lives, por mais incrível assim que possam parecer, acabaram me fazendo pensar muito no tema dos refugiados, mas de todos os migrantes. Eu vou tomar a liberdade, né? Vou até pedir para a Ana colocar aqui os números de novo. O professor Gilberto deixou bem claro para a gente que o Acnur vai trabalhar com um número de migrantes forçados, considerando os refugiados, os solicitantes de refúgio, os deslocados internos e os apátridas. Mas eles não consideram aqueles migrantes que a gente chama de migrantes forçados na academia, mas que não têm a proteção da Convenção de 51, nem da lei brasileira diretamente, né, que são esses 5 motivos que o professor Guilherme acabou de mencionar. Então, são as pessoas que fogem, às vezes, de catástrofe ambiental, como a gente teve o caso dos haitianos aqui, recentemente no Brasil, como a gente tem agora o caso ali do Chifre da África e a região subsaariana toda, né, de migração ali interna de um número muito grande de pessoas. A gente tem a questão da migração financeira, que são pessoas saindo dos seus países de origem em busca de uma vida melhor em um outro país, e que também não são considerados nessa lista de imigrantes forçados, mas que eu vou tomar a liberdade aqui de abordar nesse tema que eu vou falar hoje, que eu vou propor, da invisibilização dessas pessoas, né? Principalmente a lógica dos refugiados e dos deslocados internos, essas pessoas que sofrem uma perseguição, que estão na linha de frente dessa situação toda, desses 79 milhões, quase 80 milhões, como o Guilherme falou, né? 1% da nossa população mundial, mas eu queria chamar a atenção para essas outras pessoas também. E eu parto de uma fala da presidenta do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Michelle Bachelet. Eu não sei se todo mundo lembra, agora no dia 13 de março, ela falou que, como a Covid, o racismo e a xenofobia são assassinos contagiosos. Então, ela vai trazer para a gente 2 problemas que me parecem que, ao lado do deslocamento forçado, são os 2 maiores problemas da humanidade hoje em dia, principalmente de nós, né, que trabalhamos com a defesa de direitos humanos. E eu fiquei pensando muito nisso, né, na xenofobia e o racismo, e quando eles se juntam como um mal maior. E essa que é a ideia que eu vou conversar aqui com vocês. Essas pessoas que acabam sofrendo preconceito aqui em nosso país, e em alguns outros países, como já mencionado também pelo Guilherme e pelo Gilberto, são pessoas que são invisibilizadas pela sociedade, né, que não querem ser vistas. Mas a gente usa muito esse termo invisibilização de uma forma aleatória, né? Eu percebo que às vezes as pessoas usam nos jornais, nas revistas, de uma forma não científica, sem querer também criticar, mas eu queria propor aqui, eu tenho proposto, eu já escrevi um texto sobre isso, e nesse texto eu propus usar a diferenciação do Axel Honneth, que ele faz num texto publicado nesse livro aqui, A Sociedade do Desprezo. Não foi publicado em português ainda, mas tem em espanhol. E aí ele vai trazer no livro 3 tipos de invisibilidade. O Axel Honneth, para quem não conhece, eu acabei me ligando muito a ele. Ele tem toda uma teoria do reconhecimento que tem sido usada por teóricas feministas, do feminismo crítico e da criminologia crítica também,
E eu tento usar ele aqui, tento usar nesse artigo também para discutir um pouco essa questão da xenofobia e do racismo em relação ao diferente, né, ao estrangeiro. O que ele vai falar para a gente? Ele propõe 3 tipos de invisibilidade que eu queria passar aqui para vocês, só para dar um exemplo, para chegar numa terceira que ele acha que é a pior forma de invisibilidade, que me parece que é a que acontece nesse momento de pandemia, né, em que todo mundo está com medo, que as fronteiras estão sendo fechadas, em que falta coisas mais básicas como alimento para as pessoas, né? Então a gente percebe que nessa situação de catástrofe maior, né, mais acirrada, essa invisibilização de uma outra ponta, ela também aumenta muito. Então ele vai trazer, retomando aqui a ideia do Honneth nesse livro, ele vai dizer que existem uma invisibilidade física, uma invisibilidade que finge não ver e uma invisibilidade que ele chama de ver através. E o que ele vai dar de exemplos? Aí eu trago alguns exemplos mais do nosso cotidiano, né? Até mesmo para a gente tentar sair de uma crítica, de uma visão eurocêntrica, né, do fenômeno. Eu vejo essa invisibilidade física mesmo, que é terrível, no exemplo dos moradores de rua, nas grandes cidades, nas cidades médias aqui no Brasil, né? Não sei se vocês têm isso em mente, mas a gente mesmo acaba passando pelas ruas, pelas pessoas, e não as vê mesmo, efetivamente, né? Por isso que ele chama de invisibilidade física. Às vezes a gente passa por uma pessoa, às vezes aqui no Espírito Santo tá muito comum moradores de ruas que são também catadores de lixo, e eles andam com aquelas carroças como se fossem, né, animais puxando uma carroça de lixo no meio das vias públicas, e mesmo assim são ignorados. É uma situação de total, quase que animalização do ser humano, ou coisificação do ser humano, de modo que a gente simplesmente não vê, não enxerga. Esse seria o primeiro nível. O segundo nível que ele fala são das pessoas que fingem não ver, porque é mais cômodo. Isso também me parece um fenômeno muito brasileiro e muito também relacionado ao nosso racismo estrutural. Ele dá o exemplo, e ele usa um exemplo que pode se aplicar muito aqui ao Brasil, que eu nem transformei num exemplo brasileiro. Ele vai falar da faxineira ou da empregada doméstica, que vai todos os dias na casa de uma pessoa, né, normalmente uma pessoa branca, um executivo branco, né, que tem a sua vida já atarefada, e essa pessoa simplesmente finge que não vê essa empregada doméstica na casa dele, que na maioria das vezes aqui para nós é uma negra, né, que residente na periferia e pobre, e para eles lá na Alemanha geralmente são os estrangeiros que fazem esse trabalho. Então, para evitar ter que ter algum contato com a pessoa, estabelecer uma conversa com essa pessoa, até perguntar se está tudo bem com ela, ter um relacionamento ali de reconhecimento, você simplesmente finge que não vê. Isso a gente pode aplicar também aqui para a nossa realidade. E o terceiro tipo de invisibilidade, que me parece que poucas pessoas, poucos autores, até mesmo da sociologia, percebem ou elaboraram nesse tema, e esse que eu gostaria de aprofundar aqui, é o da invisibilidade, que ele vai dizer que vê através. E que é o pior tipo de invisibilização, que é a maior humilhação que alguém pode sofrer. Então, como que é essa invisibilidade de ver através? Ele vai pegar um exemplo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, e eu gosto de dar os nomes, né? Eu lembro muito da Rosa Parks, que é aquela história que ela está cansada do trabalho, um dia que ela está trabalhando na casa de uma pessoa, justamente a situação que a gente estava, e na hora que ela tinha que entrar num ônibus que tinha aquela parte separada para os negros e para os brancos, na parte dos negros não tinha mais nenhum lugar, e devido à segregação racial, aquelas Jim Crow laws, ela não podia sentar
na parte dos brancos, mas ela simplesmente ignorou e como forma de protesto político, ela senta na parte dos brancos, aí tem todo o conflito, porque chega um homem branco que quer expulsá-la daquele lugar. E aí o Ronald usa esse exemplo, não exatamente o da Rosa Parks, porque ela gera um conflito, mas dos negros que a gente vê sentado nos coletivos, e acontece aqui muito no Brasil, dos quais a gente se afasta, ou dos quais a gente primeiro olha e vê através. Não sei se todo mundo consegue entender, mas ele diz que esse ver através é uma coisa tão perversa que ele primeiro reconhece que tem uma pessoa ali que é diferente dele, né, que tem a cor da pele negra, ou aqui no meu exemplo, onde eu quero chegar, que é um diferente por ser estrangeiro. Eu vejo, reconheço no primeiro momento a diferença, e eu pratico um ato que demonstra para os outros que estão ao redor que eu vi, então eu encaro um determinado momento, mas eu vejo através, eu não expresso nenhuma reação, nenhum sorriso, um cumprimento com a cabeça, nada disso. Eu ignoro. Como se eu estivesse descartando daquela existência qualquer valor. Né? Como se aquela pessoa ali fosse simplesmente um vidro que eu pudesse enxergar através. E por que isso é tão humilhante, né? Porque ele vai dizer que quando a gente tem um apreço por alguém, e de fato eu concordo muito com isso, quando a gente tem algum apreço, né, alguma cordialidade ou hospitalidade, como o Gilberto já falou, com relação aos estrangeiros, o que a gente faz? Quando a gente olha primeiro, a gente faz um sinal, né, um gesto, um cumprimento, pisca o olho, dá um sorriso, alguma coisa assim. E o que a gente tem percebido nesse momento aqui, né, em que de um lado a gente tem uma exposição na mídia enorme de grupos e de estrangeiros, né? Eu lembro da foto do menino sírio de 2015, né, numa praia da Turquia, que quando o assunto, né, o debate sobre o refúgio, sobre essa migração em massa devido a alguma perseguição, no caso a guerra da Síria, se torna um assunto do momento na mídia, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas como seres humanos, como sujeitos, como pessoas sofredoras, elas não têm nenhuma empatia de nossa parte, né? É um paradoxo que eu gostaria muito de pontuar aqui, que eu vejo acontecendo no Brasil com relação aos venezuelanos. Eu acho que meu tempo está acabando, e eu vou dar 2 exemplos, né, que aconteceram aqui no nosso trabalho de campo na cátedra aqui no Espírito Santo recentemente, só para vocês terem uma ideia disso. 5 minutos, querida. 5 minutos. Ai, ótimo, o meu exemplo. Então, obrigado, Guilherme. Eu tenho um caso de uma cidadã colombiana que veio aqui para o Brasil por vários motivos de imigração forçada, que até não é considerada, né, dentro daquele número oficial, mas que é uma migração forçada, que ficou doente, muito doente aqui no Brasil e não conseguia, apesar de ter toda a documentação para residir aqui, não conseguia acessar o SUS. E eu achei muito estranho, até que ela veio me procurar, como se precisasse de uma ajuda de um advogado. E foi aí que eu comecei a ir atrás, né, nos centros de saúde de atendimento junto com ela, e percebia que as pessoas simplesmente falavam através dela, como se ela não estivesse entendendo o que estava acontecendo, às vezes tratando-a como se fosse uma criança, e negando a ela qualquer tipo de socorro, dizendo, olha, você tem que procurar um médico particular, que aqui a gente não vai te atender. Tudo que a gente está fazendo aqui é para o Covid. E não falavam diretamente com ela. Então, isso foi uma situação que me deixou bastante preocupada, porque as pessoas simplesmente falavam através e viam através dessa pessoa. E aí o que aconteceu, né? A demonstração da nossa incapacidade de integração é tão grande que essa colombiana, na primeira oportunidade que ela teve, ela voltou para a Colômbia. O governo colombiano, há uma semana atrás, fez um voo humanitário saindo de Guarulhos para Bogotá, e ela simplesmente pegou um ônibus e voltou para a Colômbia, né? E largou toda a vida dela que ela tinha aqui. Em outro caso, foi uma venezuelana
que tinha também uma certa estabilidade aqui, conseguiu entrar na universidade por meio de um programa de inclusão aqui na nossa universidade para refugiados, que simplesmente decidiu voltar para a Venezuela. E essa volta, né, eu acho que eu até comentei lá no nosso grupo, Gilberto, e essa volta de venezuelanos para uma situação de crise, num lugar onde eles não têm alimentos, não têm remédios para tratamento, ou podem chegar até ser perseguidos politicamente, me parece também uma situação de desespero por total falta de reconhecimento e de acolhimento no país. E aí, pesquisando mais, um colega nosso até informou que cerca de 50 venezuelanos por dia cruzam a fronteira de volta, né, do Brasil para a Venezuela, apesar de todos os riscos que acontecem, né, nessa volta. O trajeto muitas vezes a pé até alguma cidade, envolve muita violência, mas há um número de pessoas que atravessam de volta. Nem todos, alguns só passam e voltam de novo, né? A gente não tem certeza. Mas é um sinal de que o nosso acolhimento no Brasil, como brasileiros, a gente está praticando tanto xenofobia como racismo, por meio, né, desse ver através. E é isso que eu queria chamar a atenção da gente hoje. Acho que o Guilherme já vai me interromper aqui, né? Guilherme? Muito obrigado pela sua participação, pelas suas reflexões tão oportunas, né? E mostrando aí que a gente tem uma perspectiva mais do direito internacional, dos números do Acnur, e a Brunella aqui mostra uma perspectiva, digamos assim, dos caminhos da acolhida, né? O que pode passar com essa pessoa, né? Mais do que um refugiado, agora os estudiosos estão chamando, a mim me parece com muita propriedade, uma pessoa em situação de refúgio, né? Lembrar para vocês, né, como foi alguma moça aí que ganhou o sorteio, acertou uma das 5 razões, né? A primeira é raça, a segunda religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião política. Então, parabenizar a Raquel, que acertou a questão da raça, né? Já fizemos uma live a respeito desse tópico. Na semana que vem, a gente vai ter uma, na segunda-feira, com vários advogados indígenas. A gente teve 2 professores indigenistas na primeira, agora são advogados indígenas. E na quarta-feira a gente vai ter uma com 2 pesquisadores, uma pesquisadora e um pesquisador da Universidade Federal Fluminense, né? Só para mostrar para vocês que a gente tem feito o esforço possível de ter em todas as lives, no mínimo, uma mulher, né? Tentando combinar aqui Espírito Santo, São Paulo, na outra a gente teve Estados Unidos e São Paulo, e na última a gente teve 2 professoras da Federal de Minas Gerais. Então, um esforço possível para que isso ocorra em todas as nossas lives, tá? Então, a gente teve 2 perguntas aqui que eu já queria passar aqui para vocês, que a primeira pergunta que nos chegou da Marciana, que fala que 66% dos entrevistados concordam que haja um maior controle à entrada de imigrantes no país. Isso mostra uma visão preconceituosa dos brasileiros com, principalmente, o grupo dos refugiados, né? Então, a questão é se não poderia ter um processo de conscientização visando a desconstrução dos estereótipos existentes a respeito desse segmento. E a segunda pergunta fala de um estudo publicado pela OMS que mostra que a transmissão da Covid pelos migrantes e refugiados para a população que os recebe, para a população de acolhida, é praticamente nula. E, na verdade, o que ocorre é que a maior taxa de transmissão se dá ao contrário, né? Das pessoas que habitam determinado lugar que transmitem para os refugiados.
Então, temos aqui uma outra pergunta que fala da situação da Colômbia, que muda de modo radical em 2019. Estão fugindo de um país por causa da violência. Então, a gente pode ter agora um novo afluxo de colombianos aqui no Brasil. Aumenta o número de deslocados internos. Quem está informando isso é o Héctor Mondragon. Tá? O saldo migratório de colombianos voltará a ser de 244 mil saídas mais que entradas. Tá certo? Então, veja, só lembrar que o primeiro projeto, o Gilberto, por favor, você me corrija se estiver errado, o primeiro projeto de reassentamento do governo brasileiro foi dos colombianos. Então, o Héctor está aqui, é um refugiado colombiano nos assistindo. Muito obrigado, Héctor, pela sua presença, por estar compartilhando aqui questões tão importantes. E agradecer também ao nosso público que eu vi numa solidariedade acadêmica, já buscaram o livro do Honneth, que Brunella também ressaltou, e a gente tem que fazer um esforço para traduzir tanto a Sociedade do Desprezo, como o livro dele, História do Reconhecimento, que eu já vi que foi traduzido para o italiano. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para as considerações do professor Gilberto em relação a essas perguntas e, posteriormente, para a professora Brunella. Professor Gilberto, por favor, 5 minutos para você. Obrigado. Está o áudio ligado? Tá. Tá, né? Obrigado, professor Guilherme. Queria cumprimentar a professora Brunella também pela sua exposição muito lúcida e que nos dá aí luzes importantes para a gente pensar o tema do racismo e da xenofobia. Bom, eu vou tentar ser assim bem sintético, tentando dar alguma resposta para as 3 questões, né? A questão colocada pela Marciana é uma questão recorrente, né, em quem trabalha com migração e refúgio, né? Porque esse tema da discriminação e do preconceito, né? Vamos pensar as 2 coisas, preconceito e discriminação, né? A gente não tem como combater o preconceito a não ser com a educação, mas a discriminação a gente tem como combater com o direito, né? Essa é a grande diferença. Então, pensando na questão do preconceito, e aí acho que isso revela, né, a pesquisa, que é bastante alta, né, do número de pessoas que acham que poderia impedir a entrada de estrangeiros, tem a ver com grande desconhecimento, né, da participação de imigrantes na própria Constituição do povo brasileiro, da nossa economia, né, e de como essa migração ela não é apenas uma questão do passado, mas é do presente também. Nós estamos falando apenas do tempo passado, do tempo presente. Então, e provavelmente do tempo futuro também, porque os demógrafos apontam que nós estamos com uma curva demográfica negativa que terá que ser, nós teremos que receber mais migrantes para atender uma série de trabalhos que o Brasil demandará, né? Então, essa questão deveria estar melhor resolvida, mas é um grande desafio. A imprensa tem um papel importante e muitas vezes também não contribui para mitigar esse problema. Então, é uma questão em aberto, Marciano. Sobre a questão da OMS, do relatório da Covid, de fato, eu acho que tem até uma relação com a primeira, né? A primeira questão e a própria exposição da professora Brunella. As pessoas, então, muitas vezes acham que a chegada de estrangeiros aqui, de imigrantes, poderia trazer a Covid ou facilitar a sua disseminação e ao contrário, né? Essas pessoas acabam estando mais expostas à contaminação e hoje o Brasil é um país que nós estamos com um problema gravíssimo até de imagem no exterior, tendo em vista que o presidente da República tem feito críticas e tem tido comportamentos completamente avessos e contrários às recomendações da OMS. Isso tem gerado um problema gigante para nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto país, né, com sua imagem no mundo.
E, finalmente, o Hector levantou uma questão importante, e eu acho que eu queria só complementar o que eu havia falado, e eu concordo, Hector, com a sua questão. Embora os acordos de paz foram um grande, naquele momento, né, foram um grande alento para todos nós, mas tem havido, e a gente sabe disso, tem havido retrocessos muito graves na Colômbia. A gente acompanha isso, talvez não como deveríamos, inclusive a nossa imprensa também não dá tanto atenção para isso, a imprensa brasileira, para as problemáticas que têm ocorrido na Colômbia e a próprio retrocesso com o presidente atual, né, que puxou um freio, né, puxou um freio de mão na continuidade da implementação dos acordos, né, e alguns compromissos assumidos também não foram cumpridos. E isso está gerando um grande receio de que possa haver mais problemas. E, evidentemente, que o tema da Colômbia está em aberto, e a gente também não tinha expectativa de que não haveria mais pessoas refugiadas, porque outros grupos, né, como o Exército de Libertação Nacional, os paramilitares continuam atuando. Então, a grande aposta era que o acordo de paz pudesse ser ter um efeito multiplicador. Infelizmente, o próprio governo da Colômbia não permitiu isso. Agradeço a sua manifestação e esclarecimento, Hector. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado. Guilherme, eu acho que eu podia falar sobre a pergunta da Fernanda, aqui que eu estou vendo, sobre mulheres refugiadas. Posso, Guilherme? Pode, deve. Não, só completar, alguém já me mandou aqui uma seleção de bibliografia de gênero e refúgio, foi a Beatriz Souza, doutoranda de Psicologia Social, e que reinaugurou a cátedra Sérgio Vieira de Mello na USP. A gente já fez 2 lives, que estão sendo todas gravadas, e a próxima é com a defensora pública do Acre, Rivana, sobre a questão dos migrantes haitianos. Então, passar a palavra para a Brunella e a gente vai disponibilizar também essa lista, essa bibliografia a respeito de mulheres e refúgio. A pessoa, por favor, que pediu isso, manda um e-mail aqui para andep@gmail, que vai resolver essa lista. Então, Brunella, você tem a palavra. Foi a Fernanda e já está aqui no chat, Fernanda. A Beatriz, nossa querida Beatriz, estudiosa do tema, que também depois acho que ela pode ficar à disposição. Eu queria responder essa pergunta, porque é um tema que me interessa muito, e eu tenho visto os últimos dados divulgados ontem, né, Gilberto, pelo CONARE, no evento de lançamento do relatório do Acnur, é de que a maioria de solicitantes e de refugiados reconhecidos ainda no Brasil são de homens. Mas me chama a atenção, e aí da minha prática diária, e depois o Gilberto e o Guilherme podem falar da prática dele, tem me chamado a atenção que na migração mais recente que a gente tem visto, que são de venezuelanos, chegam mais venezuelanas, mulheres, e sofrem, sim, todos os problemas de violência de gênero que a gente vive aqui no Brasil, né? Desde a violência sexual marcadamente, desde o começo, em 2015, lá em Roraima, né, que a gente tem aqueles casos de prostituição na rua, violência sexual, como os estigmas de violência moral nas relações de trabalho. Isso a gente tem acompanhado muito aqui. Aí eu tenho percebido, mesmo durante a pandemia, não sei também aí Gilberto e Guilherme, a gente tem atendido muitas mulheres que tiveram um contrato de trabalho suspenso. Então, as poucas que conseguiram um emprego formal, né, porque o Gilberto estava falando que a maioria está nos empregos informal e quem mais está no trabalho informal são as mulheres com trabalhos domésticos, mas as poucas que conseguiram trabalho formal foram as primeiras a terem um contrato suspenso por força da medida provisória.
E isso me parece já também um ato de xenofobia e de violência de gênero. Então, eu queria chamar atenção para isso, eu queria só também propor a questão e falar para a Fernanda para ficar muito atenta para esse novo tipo de migração. A gente ainda não tem um recorte de gênero feito por meio de pesquisa empírica para os venezuelanos, mas me parece que essa é uma migração muito mais feminina. Queria até ouvir o Gilberto, o Guilherme. E que sim, as mulheres estão sofrendo todas as mesmas violências que as mulheres brasileiras sofrem, me parece, então, potencializadas com a xenofobia. Não, eu só dizer que a gente está caminhando para o encerramento, porque a gente está aqui, a gente demora uma hora e pouquinho, para que o público saiba e consiga se programar. Essa questão das mulheres refugiadas é uma questão também, porque tem uma demanda de colocar nessas 5 razões mais uma razão, que seria perseguição em razão de gênero, e tanto em razão de gênero como em relação à opção sexual, acaba se enquadrando na perseguição de pertencimento a grupo social. Tem um excelente mestrado de uma pessoa que foi minha orientanda e hoje trabalha no Acnur, e ela está atualmente em Bangladesh, num campo de refugiados rohingyas, né, os islâmicos que tiveram que fugir de Mianmar. É um campo de quase 800 mil pessoas lidando com a questão da Covid-19 nesse campo. Então, se a Ana puder colocar, ela chama Thaís Lara Severo, e a pessoa acha essa dissertação na Biblioteca de Teses da USP, com certeza. Né? Tem também o site do Acnur, e a gente tem o site da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, não, Gilberto, que tem todas as teses escritas sobre refugiados também. Então, tem uma grande possibilidade de vocês encontrarem bibliografia. Então, agradecer a presença de todos. Eu estou vendo aqui na sala do Zoom, a gente tem mais de 59 pessoas, e a Ana vai lançar aí quantas assistiram no YouTube e no Facebook. Quem não está no Google Groups, por favor, esteja. Né? A gente vai estar anunciando também sempre na nossa página do Facebook, e eu gostaria de anunciar que as anuidades estão com um preço especial até o fim do mês. A gente está com problema no pagamento eletrônico, então a gente pede que seja depositado direto na conta, e os 10 primeiros que fizerem o pagamento da anuidade também vão ganhar um livro. Então, aproveitem o site da Andep, andep.com.br, e estão lá todas as informações para o pagamento com desconto da anuidade até o final de junho. Então, Gilberto, você tem 30 segundos para se despedir das pessoas, e o mesmo para a Brunella. Fica aqui o meu agradecimento a todos e todas, e acho que comemoramos antecipadamente o Dia Internacional dos Refugiados com alegria e fé numa unidade melhor. Gilberto, por favor. Obrigado, professor Guilherme. Agradecer mais uma vez a sua gentileza e o convite feito. Agradecer também à professora Brunella pelo convite, também pelas as nossas trocas, né, no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Dizer que o tema do refúgio e da migração forçada é um tema que nos mobiliza muito, nos mobiliza como acadêmicos, nos mobiliza como militantes, como pensadores, como intelectuais, como educadores, e a gente tem procurado, e acho que todos que estamos aqui temos essa experiência, e já podemos dizer até algum legado que a gente pode deixar, de acolhimento das pessoas refugiadas nas universidades, né? Isso, ainda os números são muito incipientes em relação ao nosso potencial. Eu sempre tenho defendido isso. Acho que nós temos uma capacidade grande de receber muito mais pessoas refugiadas nas universidades. Mas esse processo já começou. A gente também tem batalhas internas, tem que serem travadas dentro das instituições, porque nem todos os colegas aceitam, estão sensibilizados ao tema.
Então, também não é uma coisa simples, mas certamente é uma tarefa muito importante, muito prazerosa que a gente assume. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Bom, eu queria rapidinho só agradecer de novo a oportunidade e agradecer a todos que estão, todos e todas que estão aqui assistindo. Sexta-feira à noite, né? Não é um dia que a gente teria que ficar assim, mas foi agradabilíssimo. Eu queria agradecer todo mundo que participou, Gilberto, Guilherme, Camila, Ana. As horas passaram rapidamente, poderíamos ficar aqui muito tempo, mas a gente vai encerrar. Obrigada a todos. E Bem, a gente, todas. então, só como Brunella falou, o Ronet é um autor enfim, é um autor com quem a gente partilha essa grande paixão. Eu queria lembrar que ele fala o seguinte: não há conhecimento sem reconhecimento. Então, nós todos temos que reconhecer que o tema dos direitos humanos é um tema de fundamental importância para a reconstrução do Brasil e para a reconstrução de uma comunidade internacional decididamente solidária e cooperativa. Então, nesse sentido, nosso trabalho aqui com as lives é dar tanto a conhecer direitos humanos para quem reconhece a importância, como dar a reconhecer a importância desse tema para quem ainda o desconhece. Obrigado a todas e todos e até segunda-feira. Namastê. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.